Permitam-me recomeçar aqui. Eu gostaria de fazer então algumas observações gerais sobre o Pentateuco, tendo nós já visto a questão do contexto autoral, histórico, apologético, religioso. Eu quero fazer algumas rápidas observações gerais para que, dando tempo hoje à noite, a gente entre na mensagem, pelo menos de Gênesis. Se não der, amanhã e sexta nós veremos um pouco sobre a mensagem e o contexto e a intenção de cada um dos livros do Pentateuco. Então vamos começar com a palavra que denomina o Pentateuco dentro da cultura judaica. A palavra é Torá. É assim que o povo hebreu a conhece. E segundo o Edward Young, a palavra Torá, que é essa que está aí diante de vocês, ela significa lançar ou projetar, ou orientação, ou lei, ou mesmo instrução. Segundo alguns autores mais recentes que eu tenho lido, eles têm apresentado a ideia de instrução como a ideia mais forte por trás da palavra Torá. Hoje, se você fala Torá, a pessoa imediatamente associa com lei. Só que quando a gente vai para o Pentateuco, que é a Torá é a designação dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Quando os judeus pegam os 5 primeiros livros, eles chamam aqueles 5 primeiros livros de Torá. São os 5 da nossa Bíblia também, que nós chamamos de Pentateuco. É a mesma coisa, Torá e Pentateuco. O problema é que Torá não é só lei, mas sim instrução sobre tudo aquilo que se pretende ensinar a um povo. E essa seção, tida como legal, uma seção legislativa, não é legal nesse sentido, pelos antigos judeus, não exclui porções ou sessões históricas, ou mesmo narrativas históricas, mas inclui estas dentro de tudo aquilo que é projetado como leis para o povo. E essas narrativas e histórias, elas constituem o pano de fundo, na verdade, de toda a legislação que é dada aqui. Sim, lei é dada na Torá. A gente encontra lei em Êxodo, em Levítico e em Números. Deuteronômio também um pouquinho. Em Gênesis não tem quase nada. Tem aquilo lá, não tocará no fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, não é? Mas bem pouco. Então, no meio de toda a lei que é dada, um pano de fundo é apresentado. E esse pano de fundo é aquilo que nós encontramos dentro do Pentateuco. Então vamos seguir um pouco mais aqui. Onde que a gente encontra seções legais dentro do Pentateuco? A gente encontra a palavra lei lá em Josué. Outro nome que é dado para ele, não é? Para essa seção, é livro da lei, lá em Josué, livro da lei de Moisés. Todos esses são nomes para o Pentateuco, são designações da Torá encontradas no Antigo Testamento. Livro de Moisés em Neemias, lei do Senhor em 1 Crônicas, lei de Deus em Neemias, livro da lei de Deus em Josué, livro da lei do Senhor em 2 Crônicas, livro da lei do Senhor seu Deus em Neemias e lei de Moisés, servo de Deus em Daniel. Todos esses nomes significam a mesma coisa, Torá. Tudo isso é o Pentateuco. Onde que a gente encontra a lei propriamente dita? A gente encontra a lei mesmo, em Êxodo de 20 a 40, o livro todo de Levítico, e algumas porções de Números e Deuteronômio. Em Gênesis praticamente não tem nada de lei. Ok? Seguindo aqui então, o vocábulo Pentateuco, como nós o conhecemos, ele vem de 2 palavras, pente e teokos, que no grego, né, significam 5 volumes ou 5 rolos. E a primeira pessoa, pelo menos que se tem conhecimento, de ter cunhado ou ter usado esse nome foi Orígenes. Em uma das pregações de Orígenes, um pai da igreja, expondo o texto de João 4:25, ele citou essa porção como a porção dos 5 volumes, do Penteteukos, ou do Pentosteukos. E aí acabou a coisa perpetuando e virou o tal do Pentateuco, que até hoje a gente chama dessa mesma maneira. Qual que é a importância do estudo do Pentateuco? Eu acho que eu já coloquei alguma coisa aqui para vocês, pelo menos essa foi a minha intenção nessas primeiras 4 noites, mostrar a vocês a importância do estudo do Pentateuco como fundamento para tudo aquilo que se constrói após o Pentateuco, no conhecimento do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento. Então a importância desse estudo se dá devido ao fato de muitos terem ideias já pré
concebidas com relação ao Pentateuco e divulgarem essas ideias como fatos, tanto na esfera popular quanto na esfera acadêmica. Então as pessoas acreditam certas coisas sobre o Pentateuco e já saem ensinando. Então é sempre importante que a gente volte para lá, para a gente compreender melhor o que esses 5 livros têm a nos ensinar. Então vamos ver um pouquinho sobre o contexto da formação do Pentateuco. Começando com o Gênesis. Bem, o livro de Gênesis é estruturado, no que diz respeito à forma, né, desse livro, em torno da ideia das origens. Por isso que muita gente associa o livro de Gênesis como o livro das origens, ou o livro das origens das gerações, ou o livro das origens das genealogias. Gerações aqui, não apenas das famílias que vivem na terra, mas gerações também no sentido de algo que foi gerado, algo que foi criado. Então a geração dos céus e da terra, a geração das plantas e vegetais, a geração dos oceanos, a geração no sentido de gerar, não é? De nascimento dos animais marinhos. Então essa expressão para geração ou família, a ideia que é usada para esse termo é a palavra toledot, que aparece aí para você. E a gente tem todos esses textos, como por exemplo, vamos abrir em alguns deles, pessoal, só para você entender como isso se repete constantemente no livro de Gênesis, no qual eu entro aqui agora com vocês. Gênesis capítulo 2, versículo 4. A gente já leu ele noite retrasada, eu gostaria de ler de novo. Lá diz assim: esta é a Toledot dos céus e da terra. Esta é a Gênese, esta é a origem. Como é que está aí na tua Bíblia? Origem? Tem alguma que está diferente? Gênese. História? A história está meio fora aí. Mas a ideia de gerar, mas aí talvez seja uma versão mais simplificada, né? Mas a palavra que está lá é geração, que é a ideia de Toledot, que é a ideia de Gênese mesmo, né? De início dos céus e da terra. Vá comigo para Gênesis 5:1. É a mesma palavra em hebraico, você vai ver como às vezes o tradutor traduz de forma diferente. Gênesis 5:1. Este é o livro é a mesma palavrinha, genealogia. Agora vai para o capítulo 6, versículo 9. Esta é a história, é a mesma palavrinha. História é a mesma palavrinha. Agora vai para o capítulo 10, versículo 1. São estas as gerações, é a mesma palavrinha. Você veja, a gente está no capítulo 10, e eu peguei aqui pelo menos, tem mais, mas pelo menos 4 vezes que o livro se preocupa com isso. É assim que, essa é a geração do céu e da terra, essa é a geração dos de Noé, essa é a geração disso, essa é a geração daquilo. Vamos ver um pouquinho mais, no 11:27. São estas as gerações de Terá. Agora vai para o 25:12. São estas as gerações de Ismael. 36 agora. 1. São estes os descendentes de Esaú. É a palavra Toledot também. No verso 9 do capítulo 36 ainda. Esta é a Toledot de Esaú. E aí ele diz aí, né, sobre um pouco mais nos versículos seguintes. Aí o último verso é o verso 2 do capítulo 37. Que diz, esta é a história de Jacó. Então perceba, todas essas palavras, elas estão ligadas à ideia da origem. Então, no que diz respeito, como eu dizia há pouco, à forma, esse livro de origens, né, contém esses relatos do trato de Deus com 10 grupos ou 10 entidades diferentes ao longo do livro. E esses relatos são marcados pelo uso da palavra hebraica Toledot. Então isso é a estrutura literária do livro, só para você entender como é que a mentalidade do autor trabalhou na hora de montar
a coisa, não é? O livro. Então, 10 gerações. E aí a gente conferiu alguns textos, pelo menos, nos quais essas palavras apareceram. Cada uma dessas sessões, irmãos, trata do que aconteceu à pessoa mencionada, ali na Toledote apresentada, cada um desses daí que a gente leu fala de um, e com exceção de um ou outro aí, não é? E dos seus descendentes. Por exemplo, quando a gente começa lá em Gênesis 2,4, que fala da Toledote dos céus e da terra, ela descreve o que finalmente aconteceu ao universo recém-criado, e o que aconteceu depois disso, não é? A criação de algumas coisas específicas aqui dentro, os seres vivos que foram aqui colocados, e como o pecado foi gerado no meio de todo esse contexto. Quando ele fala no capítulo 11 sobre a Toledote de Terá, a geração de Terá, a história de Terá, ele trata particularmente do filho de Terá, que foi o Abraão, e a descendência que vem depois dele, e assim consequentemente. Então, os 5 primeiros Toledote tratam mais daquilo que é conhecido no estudo, na teologia do Antigo Testamento, como a história primeva, e os 5 outros Toledotes, os 5 últimos, da história mais patriarcal e do desenvolvimento histórico da aliança inicial em Yahweh, não é? Ou Yahvé, e dele com o próprio Abraão. Então, os primeiros 5 Toledotes formam o que é chamado de história primeva, que se estende desde a criação dos céus e da terra, desde a criação do universo, até a chamada de Abraão, comecinho do capítulo 12. E aí, a partir então desse momento, a gente tem os outros 5, que é um desenvolvimento histórico dessa aliança inicial de Yahvé com Abraão, por intermédio das linhagens que ele mesmo escolheu através de Isaac e Jacó, e assim perpetuou. Não é? Um pouquinho sobre o estilo desse livro. Ele tem vários estilos, não tem um estilo só. A gente encontra tanto prosa, quanto poesias ocasionais, quanto paralelismo, não é? Como por exemplo no relato da criação. Muito interessante ver esses paralelos, 1 e o 4, 2 e o 5, o 3 e o 6, aí o 7 como uma espécie de descanso, e algumas coisas paralelas que acontecem entre elas. Alguns quiasmas também, por exemplo, na narrativa da queda, a Torre de Babel. O quiasma é formado por essa estrutura que está aí em itálico: narrativa, discurso, verso, eixo, discurso, narrativa. Então, por exemplo, Deus trata de um assunto 1, imagina olhando para a minha mão aqui, assunto 1, vamos supor, sei lá, criação. O assunto 2, luz. Aí você tem uma coisa que gira, um assunto que não tem nada a ver, tem a ver, mas que não tem a ver com a criação e a luz. Aí volta, o 4º ponto é luz, assim como o 2º, e o último ponto é criação, assim como o 1º. Então o 1º e o último são iguais, o 2º e o penúltimo são iguais, o 3º e o antepenúltimo são iguais. Vocês estão entendendo? E aí tem o do meio. Só que essas estruturas quiásticas, elas não são apenas com 7 pontos, como eu coloquei aqui. 1º e último, 2º penúltimo, 3º antepenúltimo e um outro. Existem livros escritos em forma de quiasma. Então você imagina a dificuldade de entender um negócio desse. Histórias que são contadas por meio de quiasma. O esforço literário do autor é absurdo para criar um negócio desse. E é isso que o judeu considera como poesia. Não tem rima ou coisa assim, mas eles veem beleza nisso. E gente, eu também vejo, é muito legal. Quando você entende o negócio, você começa a ficar procurando. Por exemplo, nos Salmos está cheio de quiasmas. Quando a gente estuda quando a gente estuda a exegese, não é? E principalmente a parte hebraica, quando a gente entra na exegese, a gente começa a estudar essa questão dos quiasmas. Quando um curso é um pouquinho mais aprofundado, né? Na parte da exegese. E é muito legal você fazer exercícios, como por exemplo o livro de 1 Crônicas, inteirinho é um quiasma. E tem vários provérbios em quiasma, vários salmos em quiasma, é muito interessante. Aí você pega um livro, qualquer livro que seja escrito nessa estrutura, você prevê o início e vê o último, a conclusão, você vê que ele está tratando do mesmo assunto. E aí você vai naquilo que seria, por exemplo, não é assim lá, mas por exemplo no 2º capítulo, e você vai no penúltimo capítulo, parece que eles estão tratando da mesma coisa. E aí você vai fechando, até que você entra num verso eixo, que na verdade é uma espécie de resumo de tudo aquilo que está na história. Aí quando você entende isso e a arquitetura, isso é muito legal, um esforço muito bacana. Bem, a gente encontra também paronomásia, que é uma espécie de trocadilhos de palavras. Por exemplo, né, Caim é destinado a ser um Nade, um errante, e acaba se instalando na terra de Nod. Está cheio disso também
no livro de Gênesis, não é? Nad, errante, nod, errar, não é? Terra do... Então Caim, ele é destinado a ser um errante e vai parar na terra do errado. É isso que está lá. Só que na nossa versão diz que ele se tornou um errante e foi parar na terra de Nod. Deveriam traduzir de uma maneira que a gente compreendesse, não é melhor? E além disso, a gente tem também muito a utilização de números, que é algo muito comum na literatura hebraica, no estilo de escrever coisas dos hebreus, usar números, né? 12, 7, isso, aquilo, tem muito disso, 40, 70. Um pouco sobre o título desse livro. O título Gênesis, isso não está... Moisés nunca escreveu esse nome. Isso é um termo grego. E ele vem da tradução grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta ou Septuaginta, não é? O termo certo seria Septuaginta, mas ninguém fala dessa maneira, então não fala Septuaginta. Então, lá em Gênesis 2:3, a gente encontra essa expressão que está aí, Biblos Genesios, que significa livro das gerações. E aí tira-se dessa palavra Genesios a ideia de Gênesis, e aí Gênesis virou o que virou, e a gente conhece o livro dessa maneira. Então é a chamada Septuaginta que populariza esse título, Gênesis. Septuaginta é uma tradução grega do Antigo Testamento, para aqueles que nunca ouviram falar, tem muitos aqui eu acho que já ouviram, mas para um outro que não sabe o que é uma tradução que foi feita do Antigo Testamento antes de Jesus nascer. Então, várias décadas antes de Jesus nascer, quando ainda estavam eles no Império Grego, o Alexandre, com a sua intenção de trazer a cultura helênica, a cultura grega para todos os povos dominados, eles fizeram um trabalho fantástico de traduzir os livros de todos os povos para a língua grega e de ensinar o grego para esses povos, como uma espécie de unir todas as línguas numa só. Assim como hoje, por exemplo, se você quiser ir para qualquer canto do mundo, você tem que aprender o inglês. Mesmo que você vá para a Rússia, você precisa aprender o inglês. Ou se você vai para o Taiwan, se você souber o inglês, você se vira. Ou se você quiser traduzir um livro, um seu livro, para uma língua que todo mundo possa compreender, você tem que traduzir para o inglês. É a língua universal. Alexandre quis fazer da língua grega, a língua do seu império, também uma língua universal. E ele conseguiu. E uma das coisas que ele fez foi traduzir o principal livro de todos os povos conquistados para o grego. Quando eles conquistaram o povo judeu, o povo hebreu tinha o Antigo Testamento. Antes de Jesus nascer, não é? E aí o que ele fez? Ele traduziu o Antigo Testamento para o grego também. O nome dessa tradução é Septuaginta. E aí tem toda uma história lendária, não é? De que 70 homens em 70 dias, em 70 lugares diferentes, traduziram 70 cópias, fizeram 70 cópias. Quando juntaram, estavam perfeitamente iguais, entenderam que aquilo era um sinal dos deuses, mas tudo, né? Lenda. O fato é que existe essa tradução, e essa tradução ela comporta em si não apenas os livros inspirados, os 39 do Antigo Testamento que a gente possui, como também há vários livros apócrifos e alguns pseudepígrafos, que eram lidos por alguns judeus. Eles colocaram tudo no mesmo balaio ali, traduziram e jogaram. É nessa tradução que a gente encontra a palavra Gênesis. E então, algumas traduções bíblicas depois, que foram feitas usando a Septuaginta e não o Antigo Testamento hebraico, que acabaram mantendo a palavra Gênesis. Como, por exemplo, a antiga tradução latina, chamada de Vulgata, feita por São Jerônimo. O Jerônimo, quando ele fez essa tradução, ele manteve o termo Gênesis para o latim. E aí muitas das versões antigas foram baseadas no latim, e aí elas perpetuaram Gênesis. E hoje ninguém mais traduz, ninguém mais usa o nome hebraico, que é o nome original que está lá. Todo mundo usa o nome greco-latino, assim como estavam na Septuaginta e na Vulgata Latina, de Jerônimo. Qual era o termo hebraico que era usado e até hoje é usado pelos judeus? É esse termo que está aí, Bereshit. Bereshit significa no princípio. Essa é a primeira palavra que aparece na Bíblia hebraica, não é? No livro de Gênesis. O primeiro verso é Bereshit, não é? No princípio, Bará, criou, Elohim, Deus, Hashamayim, os céus, Ve'et haaretz, a terra. Então, Bereshit, que significa literalmente encabeçando, ou a ideia, é muito legal essa palavra. Essa palavra comporta quase duas, né? A palavra Rosh, que é a palavra cabeça. Ainda hoje os judeus têm um feriado perto do mês de setembro chamado Rosh Hashanah,
Não sei se já ouviu falar desse feriado. Para o judeu é o início do ano judeu. É o início do ano novo, no primeiro dia do ano. O Rosh Hashanah, cabeça do ano, início do ano. Então Rosh tem a ver com o início. Por quê? Porque dentro da cultura deles, eles têm o nascimento de uma vida como o início de tudo. E o ser humano, quando nasce, o que sai do ventre da mãe, a primeira coisa é a cabeça, né? Quando a gente saiu do ventre da nossa mãe, o médico não puxou a gente pelo pé, ou pela orelha, ou pelo umbigo, puxou a gente pela cabeça. Então, aquele primeiro momento da nossa vida, né, extrauterina, vem a nossa cabeça, então eles usam a cabeça como sendo o início de tudo. A primeira palavra que está em hebraico, usa essa palavra rosh, aqui como resh, e o B, que é uma preposição em, não é? Então, em cabeça, ou no princípio. Ou como é que está nas nossas Bíblias? É no princípio, não é? No princípio criou Deus a terra. Então, a palavra, isso é muito legal, gente, por isso que eu amo hebraico. A palavra no princípio alude à ideia daquele momento quando a cabeça da criança está saindo da barriga da mamãe, do ventre materno. Vocês entenderam? É aquele momento, é a palavra, quando uma criança nascia, eles diziam Bereshit, quando nasceu, quando saiu a cabeça, no início, Bereshit, dos céus e da terra, quando Deus deu a luz aos céus e da terra, aquele momento, na Gênese, daí então manteve-se essa palavra Gênesis. Então Gênesis, a despeito de não ser o título abrangente, não é? Para a totalidade do conteúdo do livro, serve razoavelmente bem ao propósito do livro, que se pretende ser um livro de origens, né, de começos, a origem do mundo, a origem da raça humana, a origem do conflito do homem com o mal, a origem da linhagem eleita de Abraão, a origem da promessa da graça de Deus que enviaria o descendente da mulher para pisar na cabeça da serpente. Então trata-se da origem de tudo aquilo que era e tudo aquilo que viria após a origem de todas as coisas. Ok? A gente encontra muita história e muito relato curioso quando a gente olha para o livro de Gênesis. Como, por exemplo, quando nós começamos o livro, nós o começamos com a origem de todas as coisas. E aí depois, dentro da origem dessas coisas todas, por exemplo, quando ele fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse no princípio tem a ver com um momento. Esse momento ele não diz quando foi nem como foi. Mas ele diz que nesse princípio de todas as coisas, criou-se tudo que está nos céus e na terra. O que vem depois, logo em seguida, a partir do verso 2, é um detalhamento dessas coisas que foram criadas. E o objetivo dele era desconstruir a ideia de que essas coisas criadas eram divindades por si mesmas. Então ele vai dizer, o sol não é divino, a lua não é divina, o mar não é um Deus, a terra não é um Deus, a neblina que sobe da terra, o vapor, a umidade também não é um Deus. Lembra que lá no Egito eles criam que aquilo era um Deus. Deus cita, não foi, era eu, ele diz isso no capítulo 2, a partir do verso 5 em diante. Eu é que fazia subir uma neblina, uma umidade da terra e regava, e dessa umidade que regava a terra eu fiz o homem. Eu sou o Deus acima da neblina, acima da umidade, acima do vapor, acima da chuva, acima da terra, do barro, das águas, dos astros. Eu sou o Deus por trás de todas as coisas que vocês estavam acostumados a adorar no Egito. Nada dessas coisas são divinas, todas elas são obras das minhas mãos, assim como vocês o são. Aliás, vocês são maiores do que a terra, vocês são maiores do que as águas, vocês são maiores do que os astros, vocês são maiores do que todos os animais, vocês são maiores do que a chuva, são maiores do que a neblina, porque eu coloquei em vocês a minha imagem e semelhança. Percebe que Deus dá um outro tchan para os homens e para as mulheres da época. Vocês estão achando que tudo isso é Deus? E tudo isso é menor do que vocês. Então vocês têm que deixar tudo aquilo que vocês acreditaram até hoje e passarem a adorar ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Então, nesse sentido apologético que Deus se aproxima dos homens, ele inicia tudo dizendo que, num princípio que nós não sabemos quando foi, nem como foi, nem quando, nem como, ele cria todas, absolutamente todas as coisas existentes nos céus e na terra. Existem alguns teólogos, como por exemplo John Sailhamer, tem um teólogo do Antigo Testamento muito capaz aqui no Brasil, o Mauro Meister, não sei se ele já veio aqui alguma vez, acho que ainda não, né? Ele é professor da Universidade Mackenzie, do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, Centro de Pós-Graduação em Teologia.
e a área dele é o Antigo Testamento. E o Mauro Meister recomendou para mim esse autor, quando eu estava começando meus estudos em Antigo Testamento, e eu fiquei assim, encantado com a obra desse autor, que é o John Saylor-Hammer, que é uma de tantas outras autoridades existentes no mundo hoje em Antigo Testamento. E o John Saylor-Hammer parte do princípio de que esse no princípio de Gênesis 1:1 é muito, muito, muito anterior ao início das demais coisas que estão descritas nos versos seguintes. Então, segundo John Saylor-Hammer, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria tudo mesmo, nos céus e na terra. Quando Ele vem depois dizendo que Ele criou a terra lá na frente, isso já não é uma sequência cronológica, mas é uma explicação do que estava contida no versículo 1. Vocês estão me acompanhando? Estão me entendendo? No versículo 1 está tudo criado. Tudo, absolutamente tudo. Quando ele inicia depois falando dos dias da criação e o que é criado em cada dia, isso na verdade é um detalhamento daquilo que já estava. Então, é possível que algumas coisas não estavam ali no início. Então, há uma distância que nós não sabemos de quanto tempo é entre o no princípio de Gênesis 1 e a criação daquela terra habitada, do jardim que depois no qual o homem é colocado. E é aqui que alguns teólogos evolucionistas encontram base para descrever que entre o princípio de todas as coisas e a criação do homem, possivelmente tenha existido alguns milhões de anos. E a gente não tem base bíblica para dizer que eles estão errados. Porque de fato a Bíblia não descreve quanto tempo existiu entre o princípio de tudo e a descrição das coisas feitas dentro, pelo menos da terra, que é o que ele coloca, que ele faz ali na descrição dos versos dos dias, não é? Então, após fazer isso, após descrever a origem de tudo, o começo de tudo, ele descreve o começo de cada coisa. Então, o começo da planta, o começo da terra, o começo da divisão das águas, o começo do homem, o começo dos animais, etc. E nesse começo de uma coisa mais detalhada, é como se você estivesse olhando para um quadrado, e aí você depois chega mais perto desse quadrado, e aí você chega mais perto desse quadrado, e aí você começa a perceber que dentro desse quadrado tem um monte de quadradinhos. Aí você vai aproximando. E aí você vê 4 quadrados, que antes você não via, você viu um só, mas agora que você chegou perto, você percebe que tem 4 ali. E aí você aproxima mais, e você percebe que dentro de cada um desses 4 quadrados, tem outros 4 quadrados. É mais ou menos isso que o autor de Gênesis está fazendo. Dentro da ideia dele, ele quer mostrar a origem de tudo, depois ele mostra a origem de algumas coisinhas separadas, depois ele mostra a origem de outras coisas ainda menores, por exemplo, ele mostra a origem do homem. Dentro da origem do homem, ele mostra a origem do mal que está dentro do homem. Antes não estava, mas agora está, porque o pecado entrou e ele se mistura à própria natureza do homem. E Gênesis descreve como é a ligação entre a natureza do pecado na humanidade e a natureza da humanidade antes, sem o pecado. Eles não tinham vergonha, eles tinham comunhão com Deus, eles se aproximavam de Deus e tudo ia muito bem. Aquilo que se pretende restaurar no novo céus e nova terra existia em abundância num primeiro momento, até que aquela natureza santa se perde. Como seria multiplicar e encher a terra com seres humanos com aquela natureza santa? O próprio ato de ter filhos, de gerar filhos, já seria um encher a terra da glória de Deus. Porque eu, com a minha esposa, teríamos filhos que seriam santos. E esses meus filhos, quando crescessem e tivessem os seus filhos, os meus netos seriam santos. E à medida que eu começasse a me espalhar, e a humanidade começasse a se espalhar, multiplicar-se e espalhar-se, a humanidade encheria a terra da glória de Deus, de pessoas à imagem e semelhança do Senhor, e a glória do Senhor encheria a terra. Mas agora, com mais uma geração, com mais um início, que é o início do pecado, o que nós temos não é mais a geração de gente santa, mas é a geração de gente como a gente. Agora, o filho de Adão e Eva, ele não tem mais a imagem de Deus apenas, mas ele possui a natureza pecaminosa que seus pais contraíram quando desobedeceram pela primeira vez. Então agora, Adão e Eva multiplicam não apenas aqueles à imagem de Deus
e semelhança de Deus, mas eles multiplicam também aqueles que são a sua própria imagem e semelhança. Logo, Caim, Abel, Sete e os demais são a imagem e semelhança de Adão também, no sentido de que eles carregam uma natureza pecaminosa que Deus não possui. Sobra imagem e semelhança de Deus no homem? É óbvio que sobra, é por isso que amamos, é por isso que somos capazes de perdoar mesmo não tendo temor de Deus em nossa vida. É por isso que somos capazes de encontrarmos paz e esperança em coisas que não tem nada a ver com Deus, porque ainda sobra um resquício de imagem e semelhança de Deus em nós. Mas muito se perdeu, muito se manchou, e o que se multiplica não é mais santidade, mas a natureza pecaminosa. E é por isso que quando você e eu, e toda a humanidade, tem os seus filhos, o que se perpetua não é a santidade, mas a pecaminosidade presente, originada na natureza pecaminosa dessa humanidade. E assim agora, criar filhos, ter filhos, não será mais uma santidade e uma glória, mas será uma dor. E isso é dito para Eva. Entenda você que quando Deus diz que em meio a dores dará à luz a filhos, a ideia de dar à luz não é simplesmente a ideia do parto ali, porque a cesariana teria acabado com Gênesis, né? O ponto ali não é apenas o momento do nascimento, mas tudo aquilo que estava ligado com a geração de filhos. E para gerar filhos, a geração de um filho não se dá apenas de tê-lo e jogá-lo no mundo, mas de educá-lo, criá-lo, ensiná-lo, alimentá-lo. Fazer isso, gerar um filho, criar um filho, seria em meio a dores. Não é só o momento do nascimento, mas é ao longo de toda a vida. Por quê? Porque esta criança, ela terá a natureza pecaminosa como eu. E por isso será tão difícil. Vocês estão entendendo? O texto bíblico original, ele abre um pouco mais a lente, para que a gente possa compreender um pouco mais daquilo que aparentemente a tradução portuguesa nos apresenta. Não é só um momento da dor do parto, é uma dor do parto e da criação toda. E é por isso que hoje, quando você vê o seu filho e a sua filha, que não aprenderam a mentir, mentindo para você, isso te entristece tanto. Quando você vê um filho, uma filha que já chegaram a uma certa idade e te aborrecem tanto, naquela fase da aborrecência, que não é que eles nos aborrecem tanto, por quê? Porque eles possuem algo neles que eles herdaram de nós. E a natureza pecaminosa, ela não é tirada de nós, nem mesmo na conversão. Você sabe disso, porque quando você se converteu, você não deixou de sentir vontade de pecar, deixou? A Bíblia nos apresenta um dia em que a natureza pecaminosa será totalmente destruída. Sim, não é apenas no dia da morte, porque a morte não nos torna perfeitos. Porque na morte nós perdemos o corpo, e o homem perfeito é o homem com o corpo. O homem perfeito é o homem feito pelas mãos do Criador do pó da terra. Esse é o homem perfeito. O homem sem corpo não é um homem perfeito. E é por isso que a Bíblia nos apresenta no final dos tempos, Deus nos dando um novo corpo, um corpo glorificado, para que então sejamos homens e mulheres perfeitos. Aqueles que não possuem corpo não são homens, por isso que nós não seremos anjos, nós não seremos fantasmas. E é por isso que até mesmo aqueles que já morreram aguardam o dia da segunda vinda, quando eles terão seus corpos glorificados e enfim eles serão homens perfeitos, mulheres perfeitos, com corpo, carne, sangue, articulações, veias, artérias, cérebro, língua, olho, tudo glorificado, tudo perfeito, capaz de viver na presença de Deus, capaz de brilhar, como Jesus Cristo disse, como o sol ao meio-dia. E eu não seria capaz de ver você lá, sem morrer, porque a glória do corpo que Deus te dará, é impossível ser vista sem que Deus me dê um olho glorificado, para que eu possa ver a glória que haverá em você. Tudo isso Adão possuía, mas perdeu. E o que se perpetuou naquela origem, gênese do pecado, foi o pecado. Deus poderia ter feito aquilo que eu faria se eu estivesse no lugar dele, mas ainda bem que Deus não é como eu. Porque quando eu faço alguma coisa e você também faz, e a coisa não dá certo, você não fica preocupado em querer consertar. Quando a gente faz alguma coisa e a coisa quebra, a gente rabisca e joga fora. Ou a gente quebra, ou a gente desmancha e faz de novo. Dificilmente alguém que trabalha com alguma coisa, quando aquela coisa não dá certo, ele refaz aquela coisa. Então, por exemplo, se eu tivesse sido o Criador e Adão e Eva
tivessem feito comigo o que eles fizeram com o Criador, eu teria matado os dois. Matado os dois, feito outros dois novos. Do barro também, da costela também. E aí eu teria uma história para contar. Eu viraria eu daria outro nome, não sei como é que chamar, sei lá. Depois a gente pensa num nome. Eu crio o segundo Adão e o segunda Eva. E eu digo para ele o seguinte: eu quero contar uma historinha para vocês. Vamos, vem cá. Tá vendo? Aqui debaixo dessa terra tem um. Olha, abre aí. Você tá vendo? Tem uma pessoa igualzinho você que está enterrada ali? Então aqui lá é o Adão. Você cavucar do lado, você vai ver a mulher dele, igualzinho a você que eu criei também. Eles, tá vendo aquela árvore ali? Eles estão aqui porque eles colocaram a mão naquilo ali e comeram aquilo lá. Então, se vocês fizerem a mesma coisa, vocês vão morrer também. Não seria mais didático? Seria muito mais didático. Deu errado, mata. Já falou que ia matar, mata. Mata fisicamente, não só espiritualmente. Mata, acabou, faz de novo. Mas é ali que a gente vê a gênese da graça de Deus também. A origem da misericórdia, desse atributo que perpassa toda a Sagrada Escritura. São 66 livros descrevendo a graça de um Deus que não existe outro igual. E nem pode existir. Tamanha misericórdia, a ponto de vir a esses dois, vestir esses dois, realizar o primeiro sacrifício de um animal e vesti-los para que eles pudessem estar em sua presença, falar com ele, ouvir a ele, e inclusive, não apenas a palavra de denúncia, a palavra de desgraça que viria a eles como consequência de seu pecado, mas também a palavra de graça, e a promessa de um Redentor. Promessa que eles deveriam guardar no seu coração. E eles deveriam ter fé que um dia aquele homem viria. Com o progresso da revelação, o nome do descendente da mulher teve outros nomes. O descendente da mulher, o rei, o príncipe, o filho e tantos outros nomes. O Messias, o ungido, o servo. Tantos nomes que aludiam à figura do Deus Filho que viria. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E o povo ao longo de toda a história creu nisso. Mas qual foi a origem disso? Gênesis também. De modo que Gênesis nos apresenta não apenas a origem ou a criação, e não apresenta a nós a origem do pecado, mas também nos apresenta a origem da graça. Não que a graça nasceu ali, Deus é graça, e a graça, por ser divina, é eterna. Mas derramada sobre nós, a gente encontra isso em Gênesis. Gênesis é um livro para ser pregado hoje? É óbvio que é. Porque ali nós encontramos muito da compaixão, da compassividade, da misericórdia, da longanimidade e da intenção de Deus de resgatar essa humanidade perdida. Que ao longo do livro de Gênesis, tantas e tantas vezes lhe dá as costas reiteradamente. E ele continuamente vem, se derrama, desce literalmente para encontrar com alguns desses homens e ensinar a estes o caminho de volta a si mesmo. Até que não era mais possível fazer isso. E eu encerro com essa reflexão. É como se você e eu criássemos um bicho. Sei lá, inventa um bicho aí. Uma formiga que voa e que nada. A gente inventou e demos o nome de Tétros. Sei lá, passou na minha cabeça agora. Tétros é o bichinho que a gente inventou. E aí a gente criou o Tétros no jardim do quintal da nossa casa. E aí o Tétros é a nossa alegria. Até que um dia o Tétros fugiu de casa. E aí o Tétros foi para o quintal do vizinho. Ele pulou o muro e voou, porque tinha asas, né? E aí no quintal do vizinho tinha uma fogueira acesa. E aí você foi lá e disse para o Tétros: volta para cá. E o Tétros não te ouve. Você põe a mão para que o Tétros... E ele pula a sua mão. Foi isso que Deus fez com o seu povo. Você grita com ele do céu e a sua voz parece um trovão para aquela formiguinha. E ela não te ouve. E você cria tantos meios, você influencia outros, que agora o Tétros multiplicou, tem um monte de formiga. E você há algumas que te ouvem para falar com o restante, mas ninguém ouve. Até que no Novo Testamento a gente vê que você que criou o Tétros decidiu virar um Tétros, virar uma formiguinha, para olhar na face de todas as formiguinhas que você criou e dizer: vocês estão indo para o fogo e isso vai matar vocês. Mas creiam em mim, porque eu sei que parece louco você acreditar, vocês formiguinhas, que fui eu que criei vocês.
Porque vocês já estão tão longe da casa de vocês, que vocês nem mesmo são capazes de perceber o perigo no qual vocês estão. Mas se vocês acreditarem em me seguirem, eu vou levar vocês de volta para a casa de vocês. A história da redenção e do resgate da humanidade começa com Gênesis, no qual nós encontramos o Criador falando com os homens, colocando as mãos literalmente no monte, escrevendo em pedras, numa linguagem que os homens, que somos menos que formigas, para que pudéssemos ler e voltar, mas ainda assim o nosso coração permanece duro e obstinado. A graça de Deus que nasce em Gênesis não terminou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é por isso que nós podemos encontrar e pregar, como Grey Danos tem escrito, e alguns livros têm sido escritos e publicados pela editora Cultura Cristã, sobre como é possível que você e eu preguemos Cristo através de Gênesis, através de Êxodo e todos os demais livros do Pentateuco. Que Deus nos dê graça para que compreendamos cada vez mais, meus irmãos, esse livro e essas histórias, a fim de que eles não apenas, essas histórias e esses livros, não apenas sejam conteúdo para a nossa formação intelectual, porque se for só para isso não serve para nada, você pode jogar fora, mas que sejam conteúdo que nos levem à piedade, que nos levem à gratidão, que nos levem ao louvor, que nos levem a adorar a esse Deus que também nos alcançou, como um dia Ele fez com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e todo aquele povo. A libertação que Ele deu a eles foi a libertação que Ele deu a você e a mim. E que o conhecimento de tudo isso possa produzir em nós esse coração que bendiga ao Senhor. Amém? Quero encerrar aqui então, vou fazer uma oração para nós encerrarmos. Amado Senhor, obrigado pela tempo que nós tivemos hoje à noite aqui, por podermos estudar, por podermos meditar e aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra e ao mesmo tempo termos o nosso coração cheio desta gratidão pela graça do Senhor, que não alcançou apenas aqueles do passado, mas também que nos alcançou aqui. Nós também Te louvamos e Te bendizemos e pedimos que o Senhor guarde a nossa vida, para que a gente nunca deixe de reconhecer a grandeza do Teu amor e da Tua misericórdia nas nossas vidas também. Obrigado por essa noite, guarda-nos, leva-nos, ó Pai, aos nossos lares debaixo da Tua paz e segurança, e que amanhã, permitindo o Senhor, possamos voltar para o nosso penúltimo dia de aula. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã.